A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste sábado eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, mas primeiramente eu quero pedir a Deus perdão e misericórdia, para que Deus possa perdoar os nossos pecados, falhas e ignorâncias, para que possamos entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, e orar sempre em nome do Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, como diz no livro de Mateus 28:18, que Deus deu para Jesus todo o poder no céu e na terra. Amados, oramos sempre em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo o milagre ao Deus de Israel. Ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, oramos sem cessar, pedindo o milagre de Deus, a bênção de Deus, o agir e o mover de um Deus Criador, Todo-Poderoso. Buscamos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus todos os dias. Buscamos o milagre, a bênção, o agir, o mover de Deus, a presença de Deus, o sobrenatural de Deus. Quantas e quantas pessoas precisam todos os dias do milagre de Deus, da cura, do sarar, do libertar, do transformar de Deus. Quantas pessoas precisando de um milagre, do sobrenatural de um Deus todo-poderoso. Pessoas doentes, enfermas, com problemas familiares, problemas da sua vida espiritual, emocional, sentimental, material, precisando de um milagre. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de milagre, como diz a palavra de Deus. E os sinais seguirão aos que crerem. Os milagres, as libertações, transformações de vidas, os sinais de Deus, aquilo que Jesus Cristo operou, milagres, maravilhas, curas, libertações, seguirão. Se creres, verás a glória de Deus. Amados, o apóstolo Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus. E o apóstolo Paulo presenciou este poder. Presenciou, glória a Deus, aleluia, que diz a palavra de Deus que o apóstolo Paulo estava pregando por várias horas. E um moço lá no alto, num prédio, talvez o segundo piso, caiu. E muitos disseram morreu. Mas a palavra de Deus não mata. A palavra de Deus, ela traz vida. E o moço levantou. E Paulo continuou pregando a palavra de Deus. Paulo presenciou o poder do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é apenas, amados, palavras, mas sim poder. E quando fala que o Evangelho é o poder de Deus, e o apóstolo Paulo diz que não seja apenas palavras, mas poder, aí nós podemos entender que os sinais seguirão aos que crerem.
Por que que hoje nós vemos em várias denominações religiosas que não acontecem mais milagres? E muitos até dizem, os milagres, as profecias foram até o tempo dos apóstolos. Hoje não tem mais. Porque muitos pararam de crer no poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no poder da palavra. Porque o nosso Deus não é um Deus apenas de palavras, mas é um Deus de poder. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra de Deus. Não podemos perder a fé. Mesmo que as situações às vezes estejam contrárias ou muito difícil, não podemos perder a fé. Mesmo que as lutas, batalhas, as adversidades da vida sejam muito fortes, não podemos perder a fé. Mesmo que o vento venha soprar ao contrário, não podemos perder a fé. A fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Oramos, clamamos, pedimos, suplicamos o milagre de Deus, a bênção de Deus, o sobrenatural de um Deus Pai Todo-Poderoso. Todos os dias, amados, enfrentamos algum tipo de adversidade da vida. Será que nunca notaram? Para muitas pessoas acontece isto. Enfrenta uma luta, vence essa luta e quando viu lá na frente, já se levanta outra luta. Como diz uma frase, que o crente vive de luta em luta e vitória em vitória. Assim é a vida de muitas pessoas, luta e vitórias. Mas quem dá as vitórias é o nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos e clamamos e pedimos a Deus todos os dias, em orações, clamor, súplicas. Conversamos com Deus porque nós temos que ter um Deus que está com os ouvidos abertos, Pai. Nós sabemos que o Senhor ouve as nossas orações e clamor, petições. Te pedimos todos os dias, Pai, proteção e livramentos, bênçãos, para que o Senhor venha abençoar as famílias. Oramos, Pai, pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra. Quantos países, Pai, precisam de paz? Famílias, igrejas. Quantas igrejas do Senhor Jesus Cristo divididas? E Jesus mesmo disse que o reino dividido não subsistirá. Por isso que nós vemos quantas e quantas igrejas naufragando na fé, por falta de obediência aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e falta de temor a Deus. Pai, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Pai. Todos os dias eu oro e clamo e peço ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdão, misericórdia, proteção, livramentos de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu repreendo todas as obras do diabo, todas as contrariedades do inferno. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro e peço todos os dias o perdão, eu peço a misericórdia, eu peço a bênção na nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Eu peço o milagre de Deus.
a bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, o poder de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço o transformar de Deus. Precisamos do Deus de Israel. Precisamos da proteção, dos livramentos, da cura, do sarar, do libertar, Pai. Quantas pessoas precisam ser libertas? Liberta das drogas, dos vícios, da prostituição, da criminalidade, da mentira, do erro, do engano. Quantas pessoas estão sendo dirigidas, conduzidas pelo erro, pelo aquilo que acham ser certo? Porque eu venho pregado há vários anos que nós devemos fazer não a nossa vontade na maioria das vezes, mas a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa e agradável, e muitas vezes a nossa vontade vai trazer dores e sofrimentos. Escolhas trazem consequências, muitas consequências trazem dor e sofrimento. Toda escolha vai trazer uma consequência. Quantas pessoas tiveram escolhas na sua vida que trouxeram dor e sofrimento? Decidiram a sua vida e decidiram também a vida do próximo que mora com a pessoa. De agora em diante vai ser assim. Muitos decidem a sua vida e decidem a vida daquela pessoa que está ao seu lado. Amados, para muitas pessoas a falta de entendimento da palavra de Deus, de obediência, de temor a Deus. Quantas pessoas vivem numa situação depressiva, angustiante, porque tiveram escolhas erradas na sua vida? Quantas pessoas escolheram o caminho errado, escolhas erradas, decidiram aquilo que achavam ser o melhor, mas muitas vezes o melhor se transforma no pior, quando é uma escolha afastada de Deus. Quando a pessoa deixa de seguir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, a vontade de Deus, e começa a seguir os seus próprios ensinamentos, vontades, estratégias, muitas vezes a pessoa, pelas suas escolhas, se afasta de Deus. E o afastamento de Deus nos deixa vulnerável aos ataques do inimigo. Quanto mais a pessoa se afastar de Deus, mais a pessoa estará vulnerável ao inimigo. Tem muitas pessoas que acham que têm o controle da sua vida. Muitos que usam drogas acham, eu paro a hora que eu quero. Muitos que estão no alcoolismo dizem, eu paro de beber a hora que eu quero. Muitos que estão fumando dizem, eu paro de fumar a hora que eu quero. Não é assim? Muitas pessoas acham que estão no controle
mas já perderam há muito tempo o controle da sua vida. Porque o pecado, ele controla. Ele é o controlador. Nós vemos que o pecado nos afasta de Deus. E quando a pessoa está afastada de Deus, como eu já falei, ela está vulnerável, sensível ao controle do inimigo. Porque se olharmos para a história, o diabo sempre teve como missão controlar as pessoas no erro, no pecado, na escravidão. Mas a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Quem liberta o homem é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Crer em Deus, mas crer também no Senhor Jesus Cristo. Amados, que Deus venha ter misericórdia de nós. Que Deus venha libertar os cativos, salvar os perdidos. Que Deus venha libertar pessoas que estão escravizadas nas garras de Satanás. Oramos para que Deus venha libertar famílias, vidas que estão aprisionadas nos vícios, nas drogas, na prostituição, na criminalidade. Que Deus venha quebrar e destruir todas as obras do diabo, toda a contrariedade do inferno. Que Deus venha curar os enfermos, sarar os feridos, libertar os cativos, salvar os perdidos. Oramos pelas famílias, oramos uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Eu oro e peço a Deus todos os dias pelas famílias no Brasil e fora do Brasil, e para a honra e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitas vidas foram transformadas, abençoadas, curadas, saradas, libertas, salvas. Eu oro e clamo e peço a Deus todos os dias misericórdia e proteção, livramentos de Deus, o milagre de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus, a proteção de Deus. Pai, proteja a nossa casa, a nossa família, livra-nos, Pai, de todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço que todo espírito de miséria, de tranqueira, de mendiguice, de doença, de enfermidade, sai das famílias, sai maldição, sai praga, sai inveja, sai ciúme. Que todas as obras do diabo venham ser queimadas, destruídas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel. Deixando um joinha, compartilhando esta palavra com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos, amados, que estão firmes em oração e clamor, orando ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, sempre em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai, livra-nos, Pai, de todo o mal, pela tua misericórdia, Pai, porque sabemos que não é por aquilo que nós achamos, mas é aquilo que o Senhor acha para a nossa vida, porque a nossa força vem do Senhor, a vitória vem de Ti, Deus de Israel. Não é como nós achamos as coisas, é como o Senhor acha, como o Senhor quer. Pai,
Que a tua vontade venha prevalecer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso bairro, cidade, estado, país. Que o Senhor venha ser o Senhor da nossa casa, da nossa família, do nosso bairro. Jesus Cristo, eu te agradeço e te peço todos os dias milagre, maravilhas na minha vida espiritual, emocional, sentimental, material. O milagre de Deus sobre todas as famílias no Brasil e fora do Brasil. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,